Voltamos para continuar discutindo stents. Stent, para quem não lembra, é uma molinha, igual quando ele abre, e fica igual uma mola de caneta daquelas, e desentope as artérias da gente. Então, quando a gente tem um entupimento de artéria, que mata hoje uma quantidade enorme de pessoas, o entupimento de artéria do coração é um infarto, o entupimento de artéria na cabeça é um derrame, o entupimento de artéria na perna é uma trombose. O mecanismo é o mesmo, só muda de nome. Hoje, a gente consegue tratar desentupindo essas artérias com uma molinha. Você coloca uma molinha montada num balão e nós fazemos isso aqui em Belém hoje, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Nós temos hoje em Belém essa tecnologia igual no mundo inteiro. Então, aqui em Paris, em Londres, em Nova York, na Califórnia, em São Paulo, o tratamento é o mesmo, com uma qualidade de médicos excelentes, mexendo com isso em todos os hospitais. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é médico, cardiologista, tem especialidade em cardiologia, fez residência na Escola Paulista de Medicina, tem mestrado, está terminando doutorado em hemodinâmica, que é justamente essa área de mexer com stents. Doutor Rodrigo, no mundo atual, depois, eu sou de uma época que em algumas lesões a gente não mexia. Tá? Eu comecei a fazer hemodinâmica em 79 e peguei toda essa evolução que nós falamos, mas ocorriam lesões no tronco da coronária esquerda que eram direto para a cirurgia, lesões em bifurcação que eram direto para as cirurgias, e hoje se tratam com stent essas lesões. Esse salto de evolução é real? O resultado é muito bom quando comparado com cirurgia de antigamente? Então, a pergunta é muito interessante, professor, porque ainda temos algumas barreiras a serem ultrapassadas em relação a isso aí. Hoje existem alguns scores de risco que nós podemos lançar mão para definir se o melhor para aquele paciente é realmente a cirurgia em definitivo, como era no passado, ou se nós temos a possibilidade de fazer por angioplastia. Existem subgrupos de pacientes que os resultados são semelhantes. Porém, naqueles pacientes ainda com a gravidade maior de lesões, a cirurgia cardíaca ainda tem o seu espaço, com certeza. E eu lembro que um dos meus preceptores lá na Escola Paulista, ele mostrava um gráfico para a gente em que o número de cirurgias, na verdade, não havia diminuído. Ela havia ficado estável ao longo dos anos. Porém, o número de intervenções havia crescido muito. De intervenções, no que eu digo, por cateterismo cardíaco. Então, havia aquela ideia de que a cirurgia cardíaca realmente ia desaparecer do mapa. Em termos práticos, não, absolutos, digamos assim, né? Mas em termos relativos, óbvio que o número diminuiu bastante em relação ao que é feito de tratamento hoje em dia. E nós avançamos muito nesses pacientes que são mais graves, né? Hoje, sim, é possível tratar um tronco de coronária esquerda, é possível tratar uma bifurcação coronária, sim, é possível desobstruir um vaso que estava ocluído cronicamente, tudo isso é possível hoje em dia. Mas há de se fazer a adequada seleção desses pacientes, não é para todo mundo. Então, isso depende da anatomia do paciente? Depende da anatomia, depende desses scores que foram desenvolvidos através dos grandes estudos, né? E ano passado se falou muito de um último estudo que falava em relação a tratamento de tronco de coronária, falando que era semelhante ao tratamento por via cirúrgica. Então, quando você oferece esse tipo de tratamento para o paciente, ele sempre vai tender a não querer abrir o peito. Ninguém quer ter o seu peito rachado no meio para fazer uma cirurgia. Porém, às vezes, esse é o melhor tratamento. Então, eu costumo dizer, inclusive, para os residentes com quem a gente tem contato no dia a dia, a pergunta nunca é, dá para fazer? Essa pergunta não cabe. Qual é o melhor para aquele indivíduo? Aí sim você pode dar uma resposta mais adequada. Porque dá para fazer qualquer coisa. O problema é se é o melhor para aquele indivíduo. Perfeito. Isso é muito interessante, esse comentário, porque o Rodrigo você foi bem eloquente, bem sensato, né? Que é uma coisa que me preocupa às vezes, é a não sensatez nesses procedimentos. Né? Alguém diz, não, vamos fazer de qualquer jeito. Então,
Isso aí me deixa muito tranquilo, seguro de conviver com médicos que têm uma sensatez antes do... Não é porque é a modernidade que tem que fazer a modernidade. Muitas vezes o tratamento de cirurgia ainda é o melhor resultado, né? Nos anos 80, eu mandava para a cirurgia 3 pacientes por dia no meu consultório lá de São Paulo, porque era o único tratamento, né? A angioplastia, logo que ela começou, que era só com balão, era muito complicado, né? Era muito complicado. Você fazia angioplastia, eu assistia às angioplastias com balão e não ousava fazer na época do balão. Eu acho que eu não fiz nenhuma angioplastia com balão, porque eu achava que o resultado não era bom. Você fazia e no outro dia o paciente ia para a cirurgia, complicava, com esporádicos casos de bom resultado. Então, isso é uma coisa muito boa. Agora me fala uma coisa, Rodrigo, o acompanhamento desse paciente. O paciente colocou um stent. Eu tenho que ter muito cuidado com ele. Ele colocou hoje, como a gente falou, vai ficar 24 horas na UTI, que é rotina no mundo. Depois da manhã ele vai para casa. Semana que vem ele vai para o trabalho. Eu tenho que cuidar dessa pessoa muito bem em cima ou pode deixar ele ficar livre? Sim, aí depende exclusivamente do tipo de stent que você vai colocar nesse indivíduo, mas sim, você tem que ter esse acompanhamento bem de perto com esse indivíduo, porque a depender do tipo de prótese que você implantou, o risco de ter uma complicação ou de ter uma restenose no curto ou no longo prazo, aí você tem que pesar esse risco, para ver por quanto tempo esse acompanhamento mais de perto vai ser necessário. Então, a gente, quando coloca um stent, ele vai sair tomando dupla agregação plaquetária. Para quem não entende disso, o paciente sai tomando aspirina, a velha aspirina. A aspirina são 6 remédios. A aspirina mesmo, o Melhoral, o AS, o Buferin, o Somalgin e o Ecazil. Todos esses 6 remédios são aspirina. Todos têm a mesma ação, desde o velho Melhoral de antigamente. Então, ele sai tomando um medicamento moderno. O medicamento moderno, o mais moderno, é o ticagrelor. Os outros, um pouco menos moderno, é o clopidogrel. Essas substâncias, quando associadas com aspirina, eles não deixam o stent trombosar. Trombosar é formar um coalho de sangue que vai entupir o stent. Então, essas medicações, como você usa? 1 ano, 6 meses, 2 anos, ou como eu? Depende de onde o indivíduo mora. Por exemplo, eu tenho paciente de Macapá, de Santarém, de Tucuruí. Ele não mora num lugar que tenha acesso à hemodinâmica. Esses meus pacientes, eu mantenho eles por 2 anos tomando os 2 remédios. Quando moram em Belém e têm um acesso fácil, aí às vezes eu diminuo um pouquinho. Mas ainda não me deu coragem de deixar 6 meses como nos congressos internacionais. É interessante a estratégia de onde ele mora, né? Mas onde ele mora. Nós utilizamos, na verdade, o tipo de prótese que foi implantada, se farmacológica ou não, e o tipo de stent farmacológico, porque dependendo do tipo de medicamento que tem naquele stent e da estrutura daquele stent, você pode usar por mais ou menos tempo. Nós já temos dispositivos hoje aprovados para a utilização de dupla antiagregação por apenas 30 dias, mesmo os farmacológicos. 30 dias. Existe um dispositivo já disponível no nosso meio, tem um outro em estudo, mas já aprovado na Europa para utilização. E aí, nós temos que abrir um parêntese aqui, porque pacientes que precisam ser submetidos a uma cirurgia, mesmo uma cirurgia não cardíaca, num curto espaço de tempo, essas próteses passam a ser uma opção muito interessante. Porque você posterga a cirurgia desse indivíduo por apenas 1 mês, consegue tratar efetivamente aquele problema coronariano, cardíaco, e depois libera esse paciente para uma cirurgia, muitas vezes até de grande porte, com maior tranquilidade e maior segurança. Isso é uma questão fantástica de evolução, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é recente. Isso é recente. Isso é muito recente. Já é uma próxima revolução, digamos assim. Porque os primeiros stents farmacológicos necessariamente precisava se usar durante 12 meses
pelo menos. Pelo menos. E hoje em dia estamos chegando aos 30 dias. Isso é uma coisa muito interessante, porque imagina, nosso dia a dia da medicina. Chega alguém que vai operar a vesícula, está grave, mas ele colocou um stent. Como ele colocou um stent há 2, 3 meses, ele está tomando aqueles remédios para não deixar o sangue coalhar lá dentro do stent. O termo médico é coagular. Mas aí ele precisa ser operado. De repente teve um acidente de carro, precisa ser operado. Ele vai sangrar mais que o normal. Então o cirurgião já tem que saber que ele vai sangrar mais. Um paciente tem que operar um câncer. Aí ele vem comigo para eu fazer a avaliação. Eu faço a avaliação e ele tem doença coronária grave. Se ele tem doença coronária grave, ele pode morrer durante a cirurgia do câncer por causa do coração. Então eu não posso liberá-lo para a cirurgia. Primeiro eu tenho que tratar o coração. Como acontece isso no dia a dia? Então primeiro eu tenho que tratar o coração para depois ele ir para uma outra cirurgia. Quando eu trato do coração, que eu coloco um stent, ele tem que tomar um remédio que quando ele for para outra cirurgia, ele vai sangrar mais. Então, isso era um problema enorme para nós. Então, esse problema, teoricamente, está sendo sanado quando eu tenho agora um stent, que mesmo farmacológico, eu não tenho que usar aquelas drogas por longo período. Eu usei muito tempo, 2 anos. Eu nunca tive um stent que trombosou. Mas eu usei muito tempo, 2 anos, até por causa do lugar onde o paciente mora. Aqui em Macapá, em Santarém, em Tucuruí, né? Eu já tive paciente de Palmas, muito distante da gente. A gente quer agradecer mais uma vez o espaço que o senhor nos deu para vir aqui tentar passar mais informações ao seu público, né? à nossa população, referente a esse tipo de procedimento. Hoje em dia, o seu hospital não precisa ser o aeroporto, pode ser um hospital na nossa cidade, todos eles equipados, tem médicos à disposição 24 horas para esse tipo de procedimento, tá certo? Uhum. Então, e os dispositivos de maior tecnologia que nós temos disponíveis no mundo, nós já temos em nossa cidade. Então, essa necessidade que existia, eu ainda escutei muito essa história durante a faculdade, de ter que pegar um avião e ir embora para São Paulo, isso já não é verdade. Então, a gente gostaria de deixar esse recado no final. Muito obrigado. Então, pessoal, estamos encerrando mais um programa Hora de Saúde. Tá? Na próxima semana a gente continua discutindo. Uma semana abençoada para todos.